Bom dia a todos. Já estamos ao vivo com a transmissão de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de forma que cumprimento inicialmente a todos os eminentes pares, componentes do Tribunal Regional Eleitoral, cumprimento o senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Eric, cumprimento os senhores servidores que nos dão o suporte necessário para a realização de mais essa sessão e cumprimento o público ouvinte que nos acompanha pela internet através do YouTube. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Anuncio o adiamento do 1.9 da pauta, que é o PJE 06 0600021. Trata-se de um recurso eleitoral em decisão interlocutória em deferimento de pedido de tutela antecipada, requerimento sobre afastamento da suspensão dos direitos políticos, 23ª Zona Eleitoral de Ecolíder, recorrente nesses autos Raimundo Zanon, recorrido ao juízo da comarca de Itaúba, estado de Mato Grosso. Vamos dar sequência normalmente à nossa pauta. Há um pedido de vista do doutor Sebastião Monteiro, e então precede aos demais, e por isso nós vamos continuar, um julgamento já iniciado, tratando-se do 1.2 da pauta, que é o PJI 0600365. É um agravo de execução penal, a regimentação de eleitor ou boca de urna, eleições de 2018. Município de Feliz Natal, 36ª Zona Eleitoral de Mato Grosso. O agravante é Ademir Alves de Oliveira, agravado é o juízo da 36ª Zona Eleitoral de Vera, Mato Grosso. A relatoria desses autos é do Dr. Gilberto Bussic, que votou na última sessão pelo parcial provimento ao agravo em execução penal. Pediu vista desses autos o segundo vogal, doutor Sebastião Monteiro. O voto do relator foi acompanhado inicialmente pelo desembargador Sebastião Barbosa Farias. Os demais estão aguardando o voto vista do doutor Sebastião Monteiro, a quem passo a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares, advogados que nos assistem, servidores desta casa. Eu pedi vista, senhor presidente, diante de algumas... quero até antes parabenizar o voto do relator, doutor Gilberto Bussic, mas o pedido de vista eu tive assim, dois pontos que me fizeram fazer o pedido de vista. O primeiro ponto foi a questão da ausência da proposta de suspensão condicional do processo, em que pese nós estarmos aqui já no processo onde se discute um cumprimento de sentença, foi um primeiro ponto que me chamou a atenção e verificando os autos, confirmou a minha suspeita. Não houve, por parte do Ministério Público, o registro da proposta de suspensão, bem como também não houve, os fundamentos não estão nos autos sobre o porquê de não fazer a proposta de suspensão condicional do processo, que é uma exigência, inclusive tem súmula sobre o assunto, que dá oportunidade, inclusive, para a autoridade judiciária, discordando dos fundamentos, caso não fosse apresentada a proposta, de aplicar o artigo 28, e isso não fora feito. Isso é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Mas penso que a matéria precluiu, né? Nós estamos aqui, já houve sentença, então essa matéria está preclusa. O segundo ponto que me chamou a atenção, que me fez também fazer o pedido de vista, é que essa sentença condenatória já está transitada e julgada, e na sentença foi veiculada, com o trânsito em julgado, essas duas penas substitutivas de direito, substitutivas a 6 meses de detenção, que, apesar de uma fase já extemporânea, foi bem apontada pelo relator, e aqui eu parabenizo também
a posição da Procuradoria Regional Eleitoral, que abdicaram aqui, corrigiram aqui, talvez um equívoco de primeiro grau, substituindo 6 meses de detenção por 2 penas restritivas de direito, sendo que não é realmente o caso de 2 penas restritivas de direito, apenas uma. Então, eu estou acompanhando o relator no sentido de que deve ser, sim, dado parcialmente provimento ao agravo em execução para corrigir esse equívoco e aplicar apenas e tão somente uma pena restritiva de direito, senhor presidente. Então, eu estou acompanhando na íntegra o voto do relator. Então, tá. Doutor Fábio Henrique, Vossa Excelência aguardava. Bom dia, presidente. Obrigado. Eu tinha feito uma ponderação na sessão em que a gente iniciou o julgamento desse processo a respeito da comunicação à Câmara de Vereadores a respeito da condenação. A minha dúvida, o relator, a quem cumprimento também, aderindo às palavras aqui do doutor Sebastião, cumprimento pelo brilhante voto, o relator ele dizia que não existia conteúdo decisório naquele ofício que o juiz de execução determinava que fosse expedido à Câmara a respeito da suspensão dos direitos políticos do agravante, né? A minha dúvida era porque me parecia que ali existia, assim, um conteúdo decisório. Acontece que, examinando melhor exatamente esse ponto, eu me deparei com alguns julgados, alguns precedentes do STF que dizem que, em caso de suspensão de direitos políticos, a Câmara não tem alternativa senão proceder à cassação do mandato. Alguns precedentes do TSE falam em juízo político da Câmara, né? Me parece até que em falta de sintonia com alguns desses precedentes do STF, né? Me parece que não se trata de um juízo político, porque o juízo político ele é baseado em discricionariedade, né, em mérito, em discussão sobre o mérito, e ali me parece que não é o caso, me parece que é um ato vinculado. Desse modo, me parece que, de fato, não há de ser dado provimento ao agravo nesse ponto. Em relação aos demais pontos, eu já havia formado a minha convicção para acompanhar o relator em tudo mais. Então, desse modo, solucionada essa única dúvida que eu tinha, eu acompanho o relator na totalidade do seu voto, presidente. Vota o doutor Bruno de Oliveira. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Vai na íntegra o relator. Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo nos termos do voto do eminente relator. Esse é o resultado para esse julgamento. Vamos então seguir agora a pauta normal, sequencial, melhor dizendo. A PJE, que é 1.1, PJE 06000029, trata-se de um recurso eleitoral, filiação partidária, lista especial, 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga. Recorrente nesses autos é Joaquim Quintiliano Filho. O recorrido é o juiz da 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga e também o Ministério Público Eleitoral. A relatoria desses autos é do desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem passo a palavra. Estava mudo. Obrigado, Excelência. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joaquim Quintiliano Filho, ID 3819572, em face de decisão prolatada pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente para a inclusão de seu nome na lista especial de filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Paranatinga. Aduz o recorrente que se filiou ao PSDB, Partido Social, eu vou só dizer PSDB, por meio do respectivo órgão partidário estabelecido em Paranatinga, no dia 30 de março, próximo passado,
conforme ficha de filiação, que se encontra jungida no ID 3818572. Afirma ainda que sua filiação foi impedida por esta justiça especializada, uma vez que havia anotação em seu cadastro eleitoral de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal proferida nos autos do brutal, que declino aqui, que tramitou perante o juizado especial daquela comarca. Sustenta que a condenação de 3 meses em regime aberto se tornou definitiva em setembro de 2018, tendo sido realizada a audiência admonitória em que se estabeleceram condições para o cumprimento da pena, em 15 de outubro de 2019. O recorrente alega haver cumprido as determinações ali consignadas pelo Poder Judiciário Estadual já nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. Entretanto, o respectivo processo de execução penal permaneceu inerte até a efetiva declaração judicial de extinção de sua punibilidade, ocorrida em 17 de abril de 2020. O recorrente afirma que tal demora no sistema judiciário lhe causou prejuízo e pugna por derradeiro pelo provimento do recurso, a fim de que seu nome seja incluído na relação de filiados da legenda partidária em alusão, com a inclusão em lista especial. Em contrarrazões recursais, o representante do Ministério Público Eleitoral, que oficia perante a instância primeva, pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio de parecer em contradiço no ID 398-4922, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, eis que a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrente foi prolatada somente após o esgotamento do prazo para registro de filiação partidária com vistas às eleições municipais de 2020. Senhor presidente, é o relatório. Ouça o senhor procurador eleitoral. Todos. A Procuradoria mantém o parecer. Mantido, retorna a palavra ao senhor relator. A hipótese em apreciação, eminentes pares, se refere a recurso eleitoral interposto por Joaquim Quintirano Filho, em face de decisão prolatada pelo juízo da 57ª Zona Eleitoral, que indeferiu o processamento de sua filiação por meio de lista especial. De início, registra que o apelo é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Anoto, entretanto, que o caso é de desprovimento do recurso. Isso porque a filiação realizada pelo recorrente junto ao PSDB não atendeu ao disposto no artigo 16 da Lei 9.095 de 96, em verbas. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Com efeito, a ficha de filiação foi preenchida no dia 30 de março de 2020. Esses telefonemas de São Paulo que não tem nada a ver com nada, fica só atrapalhando a gente. Com efeito, a ficha de filiação foi preenchida no dia 30 de março de 2020, conforme documento carreado ao feito pelo próprio interessado. Ocorre que, em referida data, o recorrente estava com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal, proferida nos autos do brutal, que declino aqui, conforme atestado de pena jungido ao ID 381-9622. É certo ainda que no 17 de abril de 2020 foi proferida a decisão judicial que extinguiu a punibilidade do recorrente diante do cumprimento integral de sua pena, restabelecendo-se, pois, os seus direitos políticos. Contudo, como se disse, os efeitos de restabelecimento não são retroativos e não alcançam a filiação realizada no último dia 30 de março, permanecendo esta inválida. A alegação do recorrente de que estaria amargando os prejuízos pela demora do judiciário, uma vez que, no seu entender, já havia cumprido integralmente a sua sanção criminal em dezembro de 2019 e, portanto, já deveria ter seus direitos políticos restaurados desde aquela data, não merece prosperar. Primeiro, porque não cabe a essa justiça especializada imiscuir-se em questões materiais ou processuais de demandas que tramitam em outros órgãos, notadamente em processos judiciais, cujos reflexos se limitam à anotação de informações no Cadastro Nacional de Eleitores.
Vale dizer, se o recorrente efetivamente cumpriu a sanção no tempo informado ou se houve demora excessiva na tramitação do feito, sem que o apenado tenha lhe dado causa, são questões que não competem à Justiça Eleitoral deliberar, mas somente às esferas judiciárias específicas. Em segundo lugar, ainda que fosse atribuição dessa especializada, inexistem nos autos as necessárias cópias das peças confeccionadas naqueles feitos da Justiça Comum Estadual, aptas à realização de um juízo mínimo de valor, de modo que não haveria, se fosse o caso, como validar as informações aduzidas pelo recorrente. Assim, não há falar em aplicação da súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral em favor do recorrente, pois essa se limita a declarar que a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. No caso vertente, conforme demonstrado, a extinção da punibilidade efetivou-se em 17 de abril de 2020, por decisão judicial proferida pelo juízo da execução penal competente, não havendo qualquer dúvida quanto à impossibilidade de filiação do recorrente em 30 de março de 2020, quando permanecia com seus direitos políticos suspensos. Acerca desse tema eu trago vários julgados, que não vou fazer a leitura para otimizarmos o nosso tempo. Eu estou estreando uma forma nova de compartilhamento de tela. Para mim, foi o suprassumo da inteligência, mas é o básico do básico, mas aprendi hoje. E finalizo. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento do recurso eleitório interposto por Joaquim Quintiliano Filho, mantendo inalterado o decisum invectivado. Senhor presidente e eminentes pares, é como voto. Como vota o doutor Sebastião Monteiro? Voto. Tá de acordo, né, doutor? Tá. Doutor Fábio Henrique. Presidente, eu vou fazer vista desse processo. Algum dos colegas quer adiantar voto ou aguardam? Todos aguardam, né? Então, fica adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do eminente segundo vogal, doutor Fábio Henrique. 1.3 é uma prestação de contas, é o processo PJI 0601294, da relatoria do Dr. Jackson Coutinho. Trata-se de uma prestação de contas, como dito, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições de 2018. Requerente Claudenir Coelho Marçal. O relator, como dito, é o Dr. Jackson, que está com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, eminentes pares. Trata-se de prestação de contas de Claudenir Coelho Marçal, candidato para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico deste tribunal, relatório preliminar para expedição de diligência, detectou várias irregularidades na presente prestação de contas. Devidamente intimado para esclarecer, o candidato deixou transcorrer em autos o prazo. A CCIA apontou em novo parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em razão das seguintes impropriedades: item 5.1, irregularidade 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, A, B, C e D. Após o parecer da CCIA, o candidato juntou alguns documentos e também juntou também uma prestação de contas retificadora. A douta Procuradoria Regional opinou pela desconsideração dos documentos e, ao final, pela desaprovação das contas, com a devolução do valor de R$ 50.214,73, pagos com recurso do Fundo Partidário ou FEFT. É o relatório. O senhor procurador eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas.
Mantido o parecer, retorna a palavra. Senhor presidente, eu já disponibilizei os votos, eu estou em consonância com o parecer ministerial, julgando desaprovadas as contas de campanha do candidato Claudemir. Estou desconsiderando os documentos que foi juntado há destempos, após o relatório conclusivo e após a manifestação do Ministério Público, e estou determinando a devolução de R$ 50.214,73 relacionados aos itens 1.2, 3.2, 3.3 e 4.1 A e B, conforme exteriorizado no item 7 do parecer conclusivo, no prazo de 5 dias. É como voto. Já foi disponibilizado o voto aos colegas. Algum voto em sentido contrário, senhor presidente? Então, resultado: o tribunal, a unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 1.4. Dr. Sebastião Monteiro, relator. PJE 0601249, prestação de contas, candidato, cargo de deputado estadual, eleição 2018. Requerente: Maria Isaura Dias Alfonso. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral de Maria Isaura Dias Afonso, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Liberal de Mato Grosso nas eleições de 2018. Consoante a certidão inserida nos autos, não houve impugnação ou prestação de contas subexame. Em relatório preliminar, a CCA apontou inconsistências nas contas. Regularmente intimada, a candidata juntou prestação de contas final retificadora aos autos. Sobreveio parecer conclusivo, ponderando pela desaprovação das contas da candidata. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas, bem como pela desnecessidade ulterior de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. É o relatório. Senhor procurador? Mantenho o parecer pela desaprovação das contas, presidente. Está mantido, retorna a palavra, senhor relator. Presidente, eu estou aprovando com ressalvas as contas da candidata e em dissonância com o parecer do Ministério Público. Registro que a candidata arrecadou a quantia de R$ 89.587,55, efetuou gastos no valor de R$ 89.369,25, de um total estabelecido para o cargo de R$ 1 milhão. Então, dentro do teto permitido. E estou fazendo isso com fundamento, foram duas irregularidades que foram sanadas a Justiça Eleitoral fazendo confrontação de dados. A primeira irregularidade, no valor de R$ 288,29, essa foi a primeira omissão, né, mas depois identificou que esses valores foi registrado e com a empresa Comércio Carlinhos de Alimentos Limitada. E a segunda irregularidade também apontada pela CCIA foi um valor de R$ 5.000, que depois também essa despesa se refere a uma transferência eletrônica efetuada a Oliveira Ferreira Barbosa, nos extratos bancários que estão juntados aos autos. Como o valor total das irregularidades soma a quantia de R$ 5.288,29, que corresponde a 5,10% dos recursos manejados, eu estou aqui seguindo a orientação precedente deste Tribunal Regional Eleitoral, e aqui eu trago até um voto do dia 29 de 1 de 2020, da relatoria da doutora Luísa Aparecido Bortolucci. Eu estou aqui aplicando os princípios aqui da proporcionalidade, da razoabilidade para aprovação das contas da candidata. Então, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou julgando aprovadas com ressalvas as contas da candidata Maria Isaura Dias Afonso, referente às eleições de 2018.
e acolho o pleito ministerial, determino que não seja remetida a cópia dos autos ao Ministério Público para eventuais fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. É como voto, senhor presidente? Aprovando com ressalvas. Colegas já tiveram conhecimento do voto? Alguma divergência com relação ao voto do relator? Não. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. 1.5, relatoria do Dr. Fábio Henrique. 1.5 PJI 000037. É um recurso eleitoral em prestação de contas, partido político, órgão, direção municipal, exercício 2018. Requerente, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Tangará da Serra. Relatoria do Dr. Fábio, com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo órgão de direção municipal do Partido dos Trabalhadores de Tangará da Serra contra a sentença do 19ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as contas anuais do recorrente, exercício 2018, além de ter determinado a suspensão do repasse do fundo partidário, enquanto o partido não promover a regularização das mesmas. A decisão entendeu que, não obstante a agremiação tenha apresentado tempestivamente a declaração de ausência de movimentação de recursos, foram detectadas algumas movimentações na conta corrente do partido. O recorrente alega que as impropriedades detectadas não podem dar ensejo ao julgamento das contas como não prestadas. Sustenta que o partido promoveu as alterações necessárias no SPCA após a detectação das pequenas movimentações financeiras ocorridas, em valores ínfimos, que tais movimentações dizem respeito apenas ao pagamento de taxa bancária pela existência da conta corrente e 3 recebimentos de doações de filiados, nos valores de R$ 68,00, R$ 7,61 e R$ 66,68, que tais transferências à conta corrente estão devidamente comprovados nos autos, com a identificação dos respectivos doadores, que se tratam de valores irrisórios, os quais não causaram qualquer irregularidade capaz de desaprovar a contabilidade. Pede o recorrente, assim, a reforma da sentença para que as contas sejam julgadas aprovadas. A douta PRE opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para que as contas anuais do recorrente sejam desaprovadas somente. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer, senhor presidente. Mantido, retorno a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, meu voto é no sentido da parcial provimento ao recurso. Eu inicio aqui apontando um equívoco na sentença recorrida, porque a resolução aplicável ao julgamento de mérito das presentes contas anuais, exercício 2018, é a resolução TSE número 23546/2017. Já a sentença apontou como fundamento a resolução TSE número 23464/2015. Além disso, o PT de Tangará da Serra não recebeu recursos do fundo partidário em 2018. Como bem afirmado pela douta PRE, foram encontradas algumas poucas movimentações financeiras que, de fato, inviabilizam a aceitação da declaração de ausência de movimentação financeira. Todavia, as 3 transações realizadas foram devidamente identificadas pelo partido por meio dos comprovantes de depósito constantes no ID 3921422, onde há perfeita identificação das pessoas que efetuaram as doações. E houve ainda a cobrança de taxa bancária pela existência da conta corrente em valor irrisório. A providência que cabia ao partido, mas que ele deixou de promover, foi exatamente trazer aos autos uma nova prestação de contas gerada pelo sistema SPCA, doravante com o lançamento das movimentações detectadas. Ainda que a agremiação afirme no seu recurso que tenha feito a alteração, não há prova nos autos de que tenha tomado de fato essa medida. Ocorre que a resolução TSE número 23546 prevê expressamente no seu artigo 46, inciso do 3º, a linha C, que caso a declaração de ausência de movimentação não corresponda à verdade, as contas devem ser desaprovadas e não julgadas não prestadas. Fica patente, então, que a sentença incorreu em erro injudicando, o que merece reforma nesta parte, pelo menos. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, do parcial provimento ao recurso para julgar desaprovadas as contas anuais, exercício 2018, do Partido dos Trabalhadores de Tangará da Serra. Além disso, como
o artigo 49 da referida resolução não prevê a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário, e como também não houve identificação de recurso de origem proibida ou não identificada, o que afasta a necessidade de devolução de valores, deixo de aplicar qualquer sanção recorrente consoante, mais uma vez, o parecer de adulto da PRE. Esse é meu voto, senhor presidente, e demais pares. Em suma, dando parcial provimento, né, doutor? Exato, parcial provimento para julgar apenas desaprovadas as contas sem... Desaprovadas, sem maiores. Tá. Indago aos colegas algum voto dissidente? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade de votos, julgou, aliás, melhor dizendo, deu parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, 1.6 PJE 000437, é um recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, cargo de vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias, preenchimento de cota de gênero, Diamantino, 7ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente, Ministério Público Eleitoral. O recorrido aí é Edson da Silva e outros, são vários os demais envolvidos, né, recorridos, e todos da coligação também, todos por Diamantino. A relatoria, como dito, do doutor Bruno, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tem um pedido de julgamento em bloco. Tem a 1.6 e a 1.7, doutor Bruno, é isso? Exatamente, senhor presidente. Obrigado, Breno. Posso fazer, então, o anúncio do 1.7 também? Sim, 1.7 também trata-se de um recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, cargo, vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias, também da cota de gênero, Diamantino, 7ª Zona Eleitoral, o mesmo recorrente aqui é o Ministério Público Eleitoral, só que aqui os recorridos são outros, os mesmos, né? Senhor presidente. Não, são os mesmos, senhor presidente. São os mesmos. Entraram com duas ações, só que são muitos, né? São 18 recorridos. São duas ações, mas na verdade são os mesmos temas, né? Dá uma conexão aqui. Sim, senhor. Tá, com a palavra o doutor Bruno, então. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Elic, Breno, mais uma vez. Senhor presidente, inicialmente, como já assentado por Vossa Excelência, eu consigno que nós temos duas ações, uma ação de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eletivo, que, em virtude da apontada conexão pelo juízo de primeiro grau, serão julgadas conjuntamente nesta assentada. Então, eu elaborei um único voto para ambos os processos. Portanto, trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral na AIGE, número tal, e na AINE, número tal, movidas em face de Edson, e eu deixo de citar todos os requeridos, que são 18, sob alegação de fraude na composição, então, em face de Edson e outros, sob alegação de fraude na composição da lista de candidatos às eleições proporcionais, para o atendimento da denominada cota de gênero, 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. 97. O juízo da 7ª Zona Eleitoral de Diamantino julgou improcedentes os pedidos formulados nas iniciais, por entender que, aqui ficou um equívoco no relatório, eu consertei agora, por entender que não restou comprovada fraude apta a atingir a lisura e a legitimidade do pleito. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, que, encerrada a instrução processual, restou evidente que houve simulação e fraude na composição do percentual de gênero do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Geral das Eleições, porque, de fato, as impugnadas Maria de Fátima da Silva, Sandra da Silva Ferreira Carguinin e Creus Araújo somente lançaram seus nomes como candidatas para alcançar o percentual legal. Argumenta que tal certeza é alcançada pelas confissões das requeridas, que foram seguras ao afirmar que não desenvolveram atos de campanha e nunca pretenderam efetivamente disputar uma vaga ao cargo de vereador junto ao município de Diamantino, tendo apenas emprestado seus nomes para o atingimento da cota mínima de candidatura de gênero, sob pena de indeferimento do DRAP.
Acrescenta que, ouvidas em juízo, as candidatas teriam esclarecido como se deu a indicação de seu nome pelo partido, a saber, verbos. Aqui no relatório eu explicito o que cada uma declarou, mas eu vou poupar da leitura porque vamos fazer a valoração no momento do mérito. Assevera o recorrente que tais declarações são confirmadas pelos depoimentos do informante juvenil, Antônio dos Santos, e de Sandro Ferreira, presidente do PTB, então candidato, ora recorrido, que teria afirmado que as aludidas candidatas tratam-se de sua irmã e esposa. Duas delas, foram 3 candidatas em tese, candidaturas fictícias, sendo que 2 delas, uma seria irmã e a outra esposa do candidato Sandro Ferreira. Aduzindo que, o Sandro, no ato da coligação, faltavam mulheres, e nós achamos que aquelas que estavam disponíveis estavam mais próximas, e nós achamos essas que estavam disponíveis mais próximas, a Creuza e a Sandra, que é a minha irmã, bem como teria esclarecido que a única candidatura real feminina do seu partido foi a Tatiana Honori. Então, prossegue o Ministério Público. Aduz que, de primeiro grau, aduz que resta inequívoco conhecimento e ciência dos demais filiados à coligação, todos por Diamantino 11, acerca da existência de candidaturas fictícias, conforme extrai-se da fala de Sandro, que teria esclarecido que os demais candidatos aliados à coligação tinham ciência de que a esposa e a irmã eram candidatas laranjas, ou seja, apenas para observar o percentual da lei. Afirma que os candidatos Edson, Luiz Carlos Gaino e Cleiton José Aleixo da Silva, ao prestarem depoimento pessoal, tentaram eximir suas responsabilidades, afirmando que não tinham conhecimento sobre as candidaturas fictícias femininas. Conclui argumentando que os elementos existentes nos autos são firmes e demonstram a ocorrência de fraude eleitoral para cumprimento da cota de gênero, posto que as candidaturas fictícias de Maria, Sandra e Creuza foram realizadas apenas para fins formais, eis que estas não participaram de maneira efetiva da corrida eleitoral. Assim, requer a reforma das sentenças para, 1, reconhecer a prática do abuso de poder, fraude na composição da lista de candidatos às eleições proporcionais, atribuída aos requeridos impugnados. Cassar todos os diplomas, desconstituindo o mandato dos titulares e de seus suplentes obtidos pela coligação. 3, considerar nulos os votos atribuídos à coligação, para determinar que sejam os mandatos por ela conquistados, na verdade foi Edson da Silva, distribuídos segundo a regra do artigo 109 do Código Eleitoral aos demais partidos que alcançaram o coeficiente partidário. E 4, impor a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 6490, a todos os agentes do abuso. Apresentadas as contrarrazões, as partes que assim o fizeram assentaram em substância o primeiro bloco, inexistência de fraude eleitoral, já que no momento do registro do DRAC foi oportunizada a vaga para candidata. Portanto, a ela cabia a opção de fazer ou não campanha, poderia até mesmo renunciar ao direito de fazer campanha. 2, ilegitimidade da coligação. 3, vedação à responsabilização objetiva e ausência de sanção específica, no sentido de que descabe condenação de todos os candidatos na remota hipótese de ser constatada a violação da reserva de gênero, o que implicaria em responsabilização objetiva, se todos os candidatos da chapa forem responsabilizados. Além disso, inexiste sanção específica para o descumprimento de percentual de gênero, de modo que qualquer penalidade seria resultado de uma interpretação ultra extensiva do termo fraude eleitoral, violando-se o princípio da legalidade. 4, subsidiariamente sustenta a impossibilidade de responsabilização das mulheres, sendo que se o percentual de gênero foi criado justamente para proteger, em especial, a participação das mulheres nas eleições, essa mesma regra não pode servir para punir as candidatas. O outro bloco de requeridos que apresentou contrarrazões, conjuntamente, sustentou, em suma, que restou provado que os candidatos do PSD não participaram e não tiveram conhecimento das supostas candidaturas laranjas, de forma que impor a pesada pena de cassação de todos da coligação, mesmo restando claro e comprovado que as supostas candidatas mulheres que deixaram de fazer campanha ou fizeram exclusivamente em benefício exclusivo de patroa, irmão e esposo, como bem pontuado nas alegações finais do autor, fere os princípios basilares da democracia, se não a própria.
Acrescentam que ao alcançar o mandato, cassar o mandato e anular todos os votos, é o eleitor o maior penalizado, por sua vontade, sua escolha deixa de prevalecer e a soberania popular deixa de ser preservada e respeitada. Bem ainda que com ações que pedem a cassação dos diplomas e a anulação dos votos de uma mulher legitimamente eleita e em posição de inelegibilidade indistintamente, por certo, representará um enorme retrocesso e com maior afastamento das mulheres na política partidária. Com base nessas razões fáticas e jurídicas, esse último bloco de recorrido pugna em suas contrarrazões pelo improvimento dos recursos com a manutenção das decisões recorridas, ou na hipótese de se reconhecer a fraude, que seja julgado improcedente em relação a Edson, que foi o eleito, Luiz Carlos, Natalino e Alexander, por restar comprovado que os mesmos não tinham qualquer participação nas escolhas das candidatas supostamente laranjas. Além de, no caso de reforma da decisão, seja de logo determinada a suspensão da perda do mandato até o esgotamento dos recursos dotados de efeito suspensivo. Anoto aqui que uma requerida não apresentou defesa, sendo revel, e outros três requeridos não apresentaram procuração à justiça, razão pela qual também incide a revelia no ponto. Os autos foram inicialmente distribuídos à Sua Excelência, desembargador Sebastião Barbosa, que, em razão de que o juízo deste relator estaria prevento, uma vez que esta corte, por relatoria do então juiz-membro, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, havia anulado a sentença de primeiro grau em razão do cerceamento de defesa, porque o juiz de primeiro grau não abriu a dilação probatória, entendendo haver prevenção do juízo, determinou a redistribuição a este membro, com o que concordei. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, determinando-se a cassação da totalidade das candidaturas da coligação Todos por Diamantino II, bem como aplicando-se a sanção de inelegibilidade, porém limitada a Maria de Fátima, Sandra Ferreira, Creuza, que são as candidatas fictícias, bem como Sandro, irmão e esposo de duas delas, e Clarice, que é a patroa de uma delas. Esse é o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador eleitoral. A Procuradoria mantém o parecer, senhor presidente. Mantido, retorna a palavra ao eminente relator. Muito bem, senhor presidente. Eu desde já anoto que eu estou em consonância com o parecer ministerial, dando parcial provimento ao recurso para cassar o DRAP, né? E, consequentemente, cassar o mandato do único vereador eleito por esta coligação, reconhecendo a inelegibilidade apenas daquele, e como assentou a douta Procuradoria, reconhecendo a inelegibilidade apenas daqueles que concorreram diretamente para o ato, ou seja, que tiveram conhecimento dele, seja como partícipes, seja como coautores. Muito bem. Inicialmente, senhor presidente Eminentes Pares, eu estou reconhecendo aqui, senhor presidente, e aí eu acho que o voto tem que ser, não sei se Vossa Excelência vai votar inicialmente ou depois, uma preliminar de ofício de litispendência. Nós temos aqui, por quê? Nós temos aqui uma AIME e uma AIGE. A AIGE foi proposta inicialmente. O objeto da AIGE e da AIME é idêntico. Agora, na minha reflexão, e o juízo de primeiro grau disse que apenas que havia conexão, que o efeito jurídico de uma e de outra, o TSE já disse que era diverso, então por isso que havia conexão, julgou conjuntamente e não extinguiu umas por litispendência. Na minha visão, ao propor a AIGE no ano de 2016, antes das eleições, o douto Ministério Público, ele pediu o reconhecimento da fraude, mas na AIGE nós tratamos de abuso. Então ele pediu o reconhecimento da fraude porque a fraude se constituiria um abuso. Posteriormente, depois das eleições, me parece que por uma questão de segurança, ela propôs uma AIME, porque já um dos candidatos haviam sido eleitos. E nós sabemos que a vocação da AIME constitucionalmente é para tutelar a fraude.
Então, me parece que por uma questão de segurança jurídica, o autor resolveu propor a AIME para que, se posteriormente a Justiça, era uma matéria nova, para que, se posteriormente a Justiça Eleitoral entendesse que a fraude não poderia ser tutelada por meio de AIGE, ou seja, que a fraude e abuso eram coisas que não poderiam, eram coisas diversas, ela propôs a ação respectiva à AIME. Ocorre, contudo, entretanto, que o Tribunal Superior Eleitoral assentou aí, nesse lead case da fraude em cota de gênero, que a fraude, ela se constitui em um abuso. Ela também se constitui em um abuso. Então, por isso, a AIGE seria um instrumento adequado também seria um instrumento adequado para a impugnação do registro das candidaturas, que, em tese, haveria indício de fraude. Então, o TSE assentou que esta causa de pedir pode ser tutelada por meio de AIG, e não apenas e tão somente por meio de AIME. Registro que a ação foi proposta em 2016, esse precedente do TSE foi publicado em 2019. E o TSE, nesse momento, faz menção a um outro precedente, que foi de 2016 também da própria Corte, no mesmo sentido, mas vejam que foi muito próximo aos fatos que foram, as ações que foram propostas pelo Ministério Público Eleitoral. De toda forma, senhor presidente, e eminentes pares, havendo identidade de partes de causa de pedir e de pedido, não há falar em simples conexão, mas em litispendência, razão pela qual eu estou extinguindo, sem julgamento de mérito, a ação que foi proposta posteriormente, é idêntica, mesmo as partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, qual seja a ação de impugnação de mandato eletivo, julgando-a extinta sem julgamento de mérito. É como voto nessa preliminar de ofício, senhor presidente. Com relação à preliminar de ofício, muito bem já delineada pelo eminente relator, como vota o doutor Jacques Coutinho? Com relator. O doutor Gilberto Bussic? Com relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa? Acompanho o ilustre relator. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanho, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique? O relator, senhor presidente. Eu também vou acompanhar. Então, fica extinta, né, doutor Bruno, a AIME, né? Sim, senhor presidente. E aí, Vossa Excelência agora vai se inteirar na questão meritória com relação à AIGE, né, que é o restante, não é isso? Sim, senhor. Até porque ela vai abranger também não só o mandato eletivo, mas também todos os demais registros naquela oportunidade, né? A investigação é judicial eleitoral contra toda a chapa, não só com relação aos eleitos, né? Com a palavra, então, por favor. Muito bem, senhor presidente. Obrigado. Eminentes pares. É a primeira vez que esta corte, nesta composição, porque eu sei que o doutor Jacques já se deparou com questões de fraude ou alegação de fraude em cota de gênero na composição anterior, mas nesta composição é a primeira vez que nós nos deparamos com hipóteses tais, e me parece que um momento bem oportuno, porque nós vamos iniciar o registro de candidaturas aí nas eleições de 2020, a partir do dia 17, salvo engano, ou do dia 16 ou dia 26, inicia-se o registro de candidatura. Eu faço aqui no meu voto, eminentes pares, vou poupar Vossa Excelência da leitura, a questão do alcance da cota de gênero, a atuação da Justiça Eleitoral, uma contextualização a respeito do tema na jurisprudência, na doutrina pátria, na atualidade. Assento também aqui no mérito a possibilidade de tutela ou de aferição da fraude por meio da AIGE, né? Assentando, inclusive, o voto de Sua Excelência, o ministro Jorge Mussi. E no que tange ao mérito em si, eu vou me permitir fazer um resumo e estou à disposição de Vossa Excelência. Nossa
Nosso encargo judicante nesta quadra está bem mais tranquilo, porque o Tribunal Superior Eleitoral, em um lead case que eu assentei, que foi publicado agora em 2019, ele indicou qual que é o efeito jurídico nas hipóteses em que se reconhece a fraude na inserção da cota de gênero. E qual que é esse efeito jurídico? Com o qual eu, inclusive, concordo, depois de muita reflexão. O efeito jurídico é a cassação de toda a chapa. Por que a cassação de toda a chapa? Porque o registro das candidaturas pressupõe um ato antecedente que é não seria o registro, mas a alimentação no sistema do chamado DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. Então, o DRAP vai primeiro no Candex e depois do DRAP vem os registros de candidaturas coletivos, que o próprio partido faz, ou coligação no caso, e se o partido se omitir, vem o registro de candidatura individual. O DRAP, ele deve conter, diz a lei e a resolução, o DRAP deve conter, diz o artigo e a resolução, deve conter, diz o artigo e a resolução, eles tramitam conjuntamente e devem conter, eu anotei aqui, mas eu não estou achando. De qualquer forma, ele deve conter, para a sua distribuição, ele deve conter, dentre outras coisas, o número de candidatos indicados pelo partido ou coligação, dentro do número máximo previsto, e também ele deve conter nesse número máximo previsto, né, ele deve conter a cota máxima e mínima, que trata o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, o artigo 17 da resolução, do número de vagas, das regras previstas neste artigo. Cada partido preencherá o mínimo de 30 e o máximo de 70 das candidaturas para cada gênero. Então, a própria resolução e a própria lei diz que o DRAP deve conter esses requisitos, diz explicitamente, inclusive, do artigo 17. Esse requisito deve conter lá, tantos candidatos, eu poderia indicar tanto, se eu estou indicando X, e desses 30 é mulher e 70 é homem. Muito bem. A lei, o que diz a lei eleitoral? Que se houver alguma irregularidade no DRAP, você nem analisa os registros coletivos. Se houver alguma irregularidade no DRAP, você indefere o DRAP. O partido ele não comprovou que ele estava regular lá na circunscrição do município. Indeferimento do DRAP, cai todos os registros coletivos. Você não precisa nem analisar os registros coletivos. Então, o que o TSE decidiu? Olha, fraude na cota de gênero significa irregularidade do DRAP. Consequentemente, havendo irregularidade do DRAP, cai todos os registros dele decorrentes. Então, há a cassação do diploma de todos os candidatos que tiveram origem os seus registros nesse DRAP, se entendeu que estava irregular. Então, esse foi a conclusão a que chegou o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o candidato Pedro não teve conhecimento da fraude. Muito bem, se ele não tem conhecimento da fraude, não incide em relação a ele a inelegibilidade, daí decorrente do quê? Da fraude. Mas o cancelamento do DRAP não tem como subsistir a candidatura ou o registro, quer dizer, a eleição, né, o mandato dele, ou a diplomação dos não eleitos. Cai toda a chapa. Então, o TSE decidiu isso, concordemos ou não concordemos, é o precedente da Corte, dizendo que cai o precedente atual da Corte. Então, para a sua não aplicação, nós temos que fazer uma distinção ou assentar uma evolução do precedente, o que nós não temos ainda. Outro efeito jurídico é a declaração de nulidade de todos os votos obtidos pela coligação,
cai toda a chapa, declara nulidade de todos os votos, e qual que é a consequência jurídica disso? Que o quociente eleitoral ele vai mudar, porque se lá na eleição de Diamantino nós tivemos 12 mil votos para todos os candidatos a vereador, esse número de votos é dividido pelo número de cadeiras, para a gente chegar, que seria o coeficiente eleitoral, é o número de votos válidos pelo número de cadeira, para a gente chegar, então, ao coeficiente partidário, né? Como o número de votos válidos vai diminuir, nós vamos ter uma alteração, e aí vai ser feita pela Justiça Eleitoral a distribuição dessa cadeira, se a Corte assim entender, mas eu estou assentando que é o que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, que o efeito jurídico seria esse: cassação de toda a chapa e a anulação dos votos, com a alteração, consequentemente, do coeficiente eleitoral. Avançando para o mérito da pretensão deduzida pelo Ministério Público. O juízo de primeiro grau reconheceu que teria havido uma candidatura, enfim, que a candidatura não teria sido efetiva, que houve esse pedido para que as candidatas se candidatassem, as recorridas se candidatassem, que eram 3, mas ele entendeu que a candidata, então, mesmo havendo indício de que houve pedido para que elas se candidatassem para o alcance das cotas partidárias, ele entendeu que isso não poderia constituir em fraude em si, que isso não afetou a normalidade das eleições. Por quê? Porque ele entendeu que havia de ser respeitado o princípio da autonomia partidária e também o próprio direito da candidata mulher de se inscrever e depois não fazer campanha. Com essas considerações, ele julgou improcedente o pedido. Eu ressalto, no entanto, que esse não é o entendimento que foi sufragado pelo Pleno Tribunal Superior Eleitoral. Havendo prova da fraude, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é o de que o efeito jurídico é aquele assentado por esta relatoria. E como que o Tribunal Superior Eleitoral diz que há comprovação da fraude? A partir de alguns indícios, quais sejam: 1, disputar o mesmo cargo e pela mesma coligação, partido político, que parentes, cônjuge ou filho. Então, uma mulher disputar pelo mesmo partido ou coligação que um parente, cônjuge ou filho, é um indício de que a candidatura seria laranja. 2, pedir votos para outro candidato que dispute o mesmo cargo almejado pela candidata. Então, a candidata pede voto para o candidato da mesma coligação. 3, ausência de realização de gastos efetivos, não gastou na campanha. 4, votação ínfima. Esses são indícios para se apurar a fraude. Só que aqui, eminentes pares, nós temos mais do que indício, nós temos confissão do fato. Então, aqui nós temos mais do que indício, nós temos confissão do fato, que é corroborada, vê que esses indícios eles são plausíveis, que essa confissão é corroborada, inclusive, se não tivesse confissão, os indícios estariam presentes. Por quê? Porque uma das candidatas, uma candidata é irmã de um candidato a vereador e presidente de partido, ele não foi eleito, e a outra é esposa desse mesmo candidato, presidente de partido. Então, nós temos uma relação de parentesco. A outra candidata é empregada doméstica de uma outra candidata mulher. É empregada doméstica de uma outra candidata mulher. Então, nós temos essa relação, esse vínculo próximo, ou de parentesco ou de vínculo próximo. Nós também temos a votação ínfima delas. Uma teve 1 voto, outra teve acho que 2 e 1. E, por fim, os gastos são idênticos, gastaram a mesma coisa para os mesmos fins. Meu gasto foi isso para isso, então pegaram as notas já igual para fazer a prestação de contas. O gasto foi ínfimo e idêntico para ambas para as 3 candidatas mulheres. E aonde que está a confissão, eminentes pares? Aonde que está a confissão? Eu vou voltar lá inclusive, eu vou voltar lá no relatório
para ficar mais fácil, que aqui já está descrito, a confissão foi feita em juízo. Essa corte anulou a sentença por cerceamento de defesa, então o Ministério Público pôde produzir a prova eu fechei o relatório. E a prova consta aqui, a confissão delas consta nos autos. 1. Maria de Fátima da Silva, ouvida lá em juízo, explicou que, à época dos fatos, laborava como doméstica na residência do casal Clarice Rodrigues e Benedito, a primeira candidata ao cargo de vereadora. Contou que a fraude teve início quando, no período eleitoral, Benedito, que é marido da então candidata, lhe procurou afirmando que colocaria seu nome para concorrer ao cargo de vereadora, apenas para preencher vaga. Tudo em razão do percentual exigido pela lei de candidatas femininas, já que a coligação em questão ainda não tinha atendido tal requisito. Diante disso, apesar de não se interessar por política, atendeu ao pedido do patrão visando apenas ajudar Clarice, que já trabalhava há muitos anos na casa daquela família. Isso em relação a uma candidata, Maria, esposa, secretária do lar de uma candidata, a Clarice, que eu estou reconhecendo a inelegibilidade da Clarice, por conta destes fatos. Há claro conhecimento do fato dela. Ela concorreu para a prática do fato na condição de partícipe. 2. Sandra da Silva Ferreira. Ressaltou que após a formação da coligação, o número de candidatas femininas restou insuficiente, não preenchendo o número exigido pela lei, razão pela qual ela e Jerusa disponibilizaram seus nomes para concorrer ao cargo de vereador a fim de fechar a cota de mulheres. Tão somente por esta razão. Justificou que sua atitude se deu para ajudar o seu irmão, Sandro, também candidato ao cargo de vereador. Admitiu que não realizou atos de campanha, não pediu votos, tanto que obteve um único voto dela própria. Pelo menos ela votou nela, né? Acho que chegou lá e ela falou, pelo menos meu voto eu vou ter, né? Ao fim, esclareceu que os demais candidatos pertencentes à coligação tinham pleno conhecimento e ciência de sua candidatura fictícia. Inclusive, tal situação foi debatida em reuniões, pois todos estavam cientes que se o percentual não fosse alcançado, os candidatos não poderiam concorrer. Então, essa é a Sandra, que é a irmã do Sandro, que é o candidato presidente do partido. A Jerusa, a terceira fictícia. Ela assentou que disponibilizou seu nome apenas para fechar o quadro de mulheres e que tal medida foi idealizada pelo seu esposo Sandro, também candidato. Disse que deixou de realizar atos de campanha, propagandas em rádio ou TV, inclusive comparecer às reuniões apenas para assistir. Ao fim, informou que obteve apenas 3 votos. Eu registro aqui, então estou reconhecendo a inelegibilidade também do Sandro por esta razão, porque ele concorreu para o fato, foi ele que solicitou, né? Muito embora ela diga que os outros tinham conhecimento, como bem assentou a douta Procuradoria, não há prova segura desse fato. Ela declarou, mas é um depoimento que está aí solteiro nos autos e não é seguro o suficiente para declarar a inelegibilidade de todos aqueles que faziam parte da coligação. Mas eu não tenho dúvida em relação a Maria Sandra Creuza, em relação ao irmão de Sandra, esposo de... Eu estou falando Creuza, mas é Jerusa. Eu não tenho dúvida em relação, finalizando já, senhor presidente, eminentes pares, de Maria Sandra e Jerusa, e da patroa de Maria, que foi candidata a Clarice, e do irmão de Sandra, esposo de Jerusa, que é o Sandro, que eles tinham conhecimento direto do fato, então, em relação a eles, incide indiscutivelmente a inelegibilidade. Portanto, senhor presidente, finalizando, eminentes pares, a prova inconteste da fraude à cota de gênero. Eu registro que o próprio Sandro, quando ouvido, ele também confessou o fato. O próprio Sandro, quando ouvido, ele falou, olha, estava faltando mesmo, nós chamamos, etc. A mulher, assim como o homem, ela tem o direito de se candidatar e depois desistir de sua candidatura? Tem, evidentemente que tem. Mas isso é um fato diverso da fraude, de incluir o seu nome já com a pretensão de fraudar a cota de gênero. Diante do exposto, em consonância
com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu, reconheço, como já foi votada, a dispendência entre os processos, extinguindo a ação de impugnação de mandato eletivo sem julgamento de mérito, nos termos do 4855 do CPC. Dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral nos autos da AIGE para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude, a norma constante no artigo 10, parágrafo 3º da Lei Geral das Eleições, bem assim com fundamento no artigo 22.14 da Lei Complementar 6490 e artigo 175, parágrafo do Código Eleitoral. 2A. Declarar a inelegibilidade das 3 candidatas fictícias, Maria de Fátima da Silva, Sandra da Silva Ferreira, Carmin, Jerusa Araújo, bem como de Sandro Ferreira, que eu já disse, a vinculação dele com os fatos, e Clarice, que comprovadamente concorreram para a prática do ato, seja como autores, seja como partícipes, combinando-lhes a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou. 2.b. Cassar os diplomas de todos os candidatos que compuseram a coligação, todos por Diamantino, os 18, nas eleições de 2016, beneficiados pela fraude, desconstituindo o mandato de Edson da Silva, único eleito pela referida coligação. Declarar a nulidade dos votos conferidos à coligação, pois, desde a origem, são viciados, devendo-se proceder à recontagem total, um novo cálculo do quociente eleitoral, a fim de se reajustarem as cadeiras lá na Câmara Municipal, de acordo com os votos válidos remanescentes, que é o que assentou o Tribunal Superior Eleitoral, que era o efeito jurídico pretendido. Como voto, senhor presidente, agradecendo a paciência dos eminentes pares. Vota, doutor Jacques Coutinho. Senhor presidente, eu realmente participei de vários julgamentos nesta corte acerca da fraude de cotas da candidatura feminina. Não me recordo se nós chegamos a julgar o mérito de alguma, porque na época havia um problema, havia a questão prejudicial sobre o litisconsórcio passivo necessário. Nós entendemos na época, na corte, que haveria necessidade de todos que componham o DRAP, a coligação, fizessem parte do polo passivo, porque uma vez que passasse o DRAP, todos seriam atingidos pela decisão. Esse entendimento nosso foi pacificado no TSE, entende que há necessidade de estarem todos no polo passivo da presente demanda, e por isso eu acredito que nós não tenhamos julgado, não que eu me lembre, mas deparamos com muita situação que talvez, se tivéssemos chegado ao julgamento do mérito, seria caso de cassação. Eu vejo que nós, acho que o cidadão, ele vem trabalhando numa construção, uma evolução de uma reparação de uma injustiça cometida com as mulheres a tempo e modo, né, desde a época que não entendemos por gente. E as políticas que vêm sendo implementadas pelo Congresso, pela própria Justiça Eleitoral, ela vem para corroborar com essa evolução. E quando vem, a gente depara com uma situação como a do processo, onde vou falar de pessoas, de representados, subestimam a inteligência ou a justiça eleitoral, a tentativa de burlar a cota de gênero, a gente não tem como escapar, desviar do caminho, senão a cassação. Analisando o caso concreto aqui, eu vejo que a Maria de Fátima, que a Sandra, a Jerusa, tiveram votação pífia, além de recebimento de cota partidária, também pífia. De modo que os elementos ainda vão mais além.
a Maria de Fátima, ao ser ouvida em juízo, se não me falha a memória, ela informou que não realizou ato de campanha, certo? E só atendeu ao pedido do patrão para que pudesse ajudar a uma candidata chamada Clarice. Então, com essas considerações, eu acho que o momento é oportuno, como disse o doutor Bruno, a gente está na iminência do registro de candidatura, a gente defrontar com um caso nesse sentido, onde a gente mande um recado a todos que a Justiça Eleitoral vai estar de olho com relação a esse preenchimento de cotas, tá? Eu não tenho dúvida em acompanhar na íntegra o voto do relator. É como voto. Como vota doutor Gilberto Bussic? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Só gostaria de fazer um registro, parabenizar o voto do eminente relator. E, Bruno, doutor Bruno, esse é o momento que que o Poder Judiciário, nós estamos aqui, o seu voto caminha no sentido da legislação, ao encontro do que preconiza a legislação, e essa função nossa, nesse momento, é pedagógica. Nós estamos aqui no momento oportuno, transmitindo tempestivamente qual é a função primeira aqui do Poder Judiciário, que é realmente transformar dentro de um período e dentro do momento correto. Então, nós estamos no momento de registro de candidatura, transmitindo para que todos tenham ciência do entendimento desta corte, para que essa situação não se repita à frente. Então, acho que essa função pedagógica foi alcançada na melhor... se existe a função pedagógica, nós estamos fazendo ela neste momento. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pela ponderação, pela clareza. Então, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Doutor Fábio Henrique. Presidente, também parabenizo o voto do Dr. Bruno, brilhante, substancioso, desde o início, aquela parte que ele não leu, mas que eu li com muita atenção, em que ele faz ali um esforço sobre a legislação, a doutrina e a jurisprudência a respeito da matéria, inclusive citando ali alguns precedentes que mostram a evolução do tratamento do tema no TSE, sempre procurando dar mais concretude à vontade do legislador, e de fato nosso papel como julgadores é exatamente esse, a dar concretude, a dar efetividade substantiva à vontade do legislador, e aqui o legislador manifestou sua vontade no sentido de reconhecer a igualdade material das mulheres em relação aos homens, não apenas como votantes, né, no exercício ativo do direito político, mas também no passivo, no sentido de conferir ali uma cota de gênero, né, para que as mulheres sejam incentivadas cada vez mais a participar ativamente da política, né. Nos cabe aqui como julgadores apenas dar concretude a essa vontade do legislador, o que o Dr. Bruno, com o seu voto aqui, faz muito bem, e se de fato se trata do primeiro voto de mérito, como disse o Dr. Jackson, deste TRE, temos aqui um voto que eu considero já histórico nesse sentido, né, e que vem no momento propício, como disse o Dr. Sebastião Monteiro, propício para lhe emprestar um caráter pedagógico também,
em relação às eleições que brevemente ocorrerão no Brasil todo. Então, eu acompanho na integralidade o voto do Dr. Bruno, presidente. Eu também acompanho na íntegra o voto do Dr. Bruno, parabenizando pela clareza e pela profundidade com que Vossa Excelência tratou esse tema tão complexo e tão caro à sociedade brasileira. Eu quero fazer uma referência que nós tivemos, eu me recordo, nós tivemos a oportunidade de julgar um caso bastante semelhante e me parece que naquela oportunidade foi por maioria, foi negado o provimento ao recurso ministerial e eu, inclusive, acompanhei a divergência no sentido de julgar improcedente, eu não me recordo se era uma AIGE ou uma AIME, mas de um município aqui do interior de Mato Grosso, mas eu faço um destaque que naquela oportunidade, na minha forma de entender, as conclusões estavam sendo tiradas em cima de dados objetivos, ou seja, pela pouca votação das candidatas. Não se tinha um complexo probatório como o que nós temos nesse caso específico, que foi muito bem esmiuçado pelo eminente relator, que desceu a profundidades, fez lá elencando várias e várias conclusões, vários aspectos que não podem levar a uma outra conclusão, inclusive a própria confissão tácita, no sentido de que as candidatas foram realmente utilizadas para tampar o buraco, né? Ou seja, para fazer cumprir essa cota de gênero. Na verdade, não eram candidatas mesmo, então ficou muito claro, muito bem delineado no voto do relator, que nesse caso específico nós estamos diante de uma típica candidatura de laranjas, foram utilizadas apenas para tampar o buraco, para poder fazer frente à necessidade de se estabelecer um número mínimo para a cota de gênero. Então, com esse aspecto, não há o que se discutir. Eu tinha também um outro pensamento de que talvez o possível candidatos eleitos, aqui nós tivemos um deles que acabou sendo eleito, ele fosse ser atingido com a decisão de uma forma muito grave, muito severa, até porque, em tese, ele não seria obrigado a ter entendimento do que se deu nos meandros do processo do registro de candidatura, que é matéria mais relacionada ao partido ou à coligação partidária. Porém, melhor refletindo sobre o tema, eu cheguei à conclusão que, embora o eleito seja efetivamente atingido com a decisão, nós não podemos perder de vista que o mandato pertence, segundo nos entendimentos jurisprudenciais dominantes, pertence ao partido, não pertence ao candidato eleito. Então, quem tem que ser atingido com a decisão, corretamente, é o partido. Porque, se não for a duras penas, nós não vamos conseguir nunca implantar essa medida que foi, há bom tempo, trazida pelo legislador à própria Constituição, no sentido de assegurar a mínima igualdade entre os sexos masculino e feminino. A diversificação hoje, a quantidade de dominação que nós vemos nos números hoje é flagrante. Né? Os números de candidatas são pequenos, os números de eleitas são menores ainda. Então, a representatividade das mulheres nunca será alcançada. O objetivo do legislador vai ser frustrado. É mais uma daquelas famosas leis no país que se diz, essa aqui não pegou. Né? E não é uma lei apenas, é uma norma constitucional, né, que estabelece a igualdade de gênero. Então, eu não tenho dúvida, mesmo com essa consequência drástica, hoje penso diferente. Se houver comprovação realmente de fraude, não pode se partir apenas de dados objetivos, pela pouca votação de A ou B ou C. E o partido também não pode ficar tutelando a candidata e correndo atrás e buscando votos para poder dar um mínimo de votação para essa possível candidata. Agora, nesse caso específico, não tem a menor dúvida. Houve, sim, uma fraude eleitoral que precisa ser reprimida. Até
com essa finalidade, né, de servir de lição para esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a fase de registro de candidaturas, e essa decisão cai como uma luva para o momento. Nós precisamos realmente ter essa divulgação para que os candidatos, os partidos possam ter o entendimento que a lei é feita e precisa ser cumprida. Então, num outro ainda aspecto, para finalizar, embora atinja o eleito de forma drástica, e o partido é o dono do mandato, ele que vai ser o maior atingido, eu penso que ainda assim também nós podemos levar um outro aspecto que merece ser uma reflexão, que é exatamente o fato de que, se esse candidato, embora não tenha participado de uma forma ativa nessa fraude, ou seja, ele não concorreu diretamente para que os partidos fizessem essa fraude, os seus órgãos diretivos realizassem a fraude, no mínimo, de forma omissiva, ele pode ser entendido como participante. Porque verificou quem são as candidatas e verificou que o partido não se dignou a observar esse preceito constitucional. Então, de uma forma, ainda que omissiva, ele tem, sim, alguma participação nessa fraude, e ele não pode ser beneficiado ao cabo de um processo eleitoral, porque deixou-se de colocar pessoas que tivessem possibilidade de concorrer com ele, facilitou a vida dele, porque você põe lá candidaturas laranjas, ou seja, o dinheiro, os valores vão ser, as expectativas de voto vão ser direcionadas àqueles chamados puxadores de votos, e os outros vão ficar lá apenas para compor número. Ou seja, ele acaba sendo beneficiado também de uma forma indireta, por isso que, embora ressaltando a extensão, a forma drástica como que atinge esse eventual candidato eleito, eu penso que a sanção é sim para o partido. O partido e a coligação têm que ter a obrigação de cumprir os preceitos constitucionais. Afinal de contas, quem se digna, quem se lança a registrar candidaturas e lançar nomes para poder dirigir futuramente o país, seja em qualquer cargo público, ele tem a obrigação de observar as leis em vigor no país. Então, eu elogio mais uma vez aqui o voto do eminente relator e acompanho na íntegra a bem fundamentada decisão. É como voto. O resultado é um tanto extenso aqui, o Mauro já me enviou, eu vou denunciar. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do doutor relator e em parcial consonância com o parecer ministerial, reconheceu a litispendência entre os feitos e extinguiu o processo de número 241/2017, 611.007, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC. 2. Deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral nos autos de número 43749/2016, 611.007, para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude, a norma constante no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, bem assim com fundamento no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, combinado com 175, parágrafo 3º e 4º do Código Eleitoral, para o fim de declarar a inelegibilidade de Maria de Fátima da Silva, Sandra da Silva Ferreira Carguinin, Jerusa Araújo, Sandro Ferreira e Clarice Rodrigues Martins, combinando-lhes a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizar nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. 2. Cassar os diplomas de todos os candidatos que compuseram a coligação, todos por Diamantino 2, PTB, PSD e DEM, nas eleições de 2016, beneficiados pela fraude, desconstituindo o mandato de Edson da Silva, vereador eleito pela respectiva coligação. C. Declarar a nulidade dos votos conferidos à mencionada coligação, devendo-se proceder à recontagem total com um novo cálculo do quociente eleitoral.
a fim de se reajustarem as cadeiras na Câmara dos Vereadores do município de Diamantino, de acordo com os votos válidos remanescentes, excluídos os que decorreram da aludida fraude. Esse é o relatório para esse julgamento. Doutor Jacques Coutinho, 1.8, da relatoria de Vossa Excelência, o PJE 06-01369. Trata-se de uma prestação de contas de candidato a cargo de deputado estadual, eleições de 2018. O requerente é Nilson Magalhães. Relatoria de Vossa Excelência, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado federal às eleições de 2018. O órgão técnico desse tribunal, em relatório preliminar para expedição de diligência, detectou várias irregularidades. Devidamente legitimado para esclarecer as irregularidades, o candidato quedou-se silente. A CCIA, após realizar um parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em apreço em razão das impropriedades apontadas nos itens 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1 e 5.1. Na mesma oportunidade, indicou novas irregularidades constantes dos itens 7.1 e 7.2, ponderando pela nova manifestação do candidato. Novamente intimado, em consonância com o que preconiza o artigo 75, o candidato apresentou justificativas. Sobreveio, então, o segundo parecer, que analisou tão somente os itens 7.1 e 7.2, na razão de ter ocorrido a preclusão dos itens anteriores. Por fim, a unidade técnica reafirmou a indicação da desaprovação das contas em razão das impropriedades já citadas. Ato seguinte, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas em razão das inúmeras irregularidades remanescentes que possuem reflexos financeiros. É o relatório. Ouça, senhor Procurador Eleitoral. Para a Procuradoria, mantém o parecer pela desaprovação das contas, senhor presidente. Parecer, doutor Jacques, com a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para não ler, já disponibilizei os votos, mas eu estou em consonância com o parecer ministerial, julgando desaprovadas as contas do candidato deputado ao cargo de deputado federal Nilson Magalhães, relativos às eleições de 2018. É como voto. O voto já foi disponibilizado aos demais pares. Eu pergunto se há alguma divergência dos senhores. Então, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta judicial é 1.10 PJE 06000362. É uma consulta também da relatoria do Dr. Jacques Coutinho, consulta na eleição suplementar 2020, cargo senador. O consulente aqui é o Partido dos Trabalhadores, através do seu diretório estadual. Relatoria, Dr. Jacques, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de consulta do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, em que questiona as seguintes indagações. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso já possui data para a publicação da resolução, regulamentação com o calendário eleitoral para as eleições suplementares ao Senado Federal. Essas eleições ocorreram ou poderão ocorrer concomitantemente com as eleições municipais do dia 15 de novembro. Os atos praticados pelo partido até a data do anúncio de cancelamento das eleições para o Senado perderam sua eficácia ou serão validados? Há alguma previsão de recursos públicos com Fundo Especial de Financiamento da Campanha e para as eleições suplementares? Com informações prestadas pela chefe da seção de análise técnica, ele postulou pelo não conhecimento da presente consulta. Com vista da outra Procuradoria, também opinou pelo não conhecimento. Só fazendo um reparo, o órgão técnico, caso a gente conheça da consulta, ele opina pela perda do objeto, tendo em vista a publicação das resoluções. É o relatório. Senhor Procurador? Mantém o parecer pelo não conhecimento. Sim. Senhor Jacques, pode sintetizar. Senhor presidente, eu estou na linha do
em consonância com o parecer ministerial, dizendo que não conhecendo a consulta. Só que eu reforço que todos os questionamentos formulados pelo consulente se encontram na resolução TRE-MT 2505, tá? Com essas considerações é como voto. Excelência não conhece da consulta, não é isso? Conheço. Algum voto em sentido contrário? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta é uma matéria administrativa, 1.11, o PJE 0600-407. É uma minuta de resolução dispondo sobre a regulamentação das resoluções TSE 23609, que é a que fala sobre escolha e registro de candidatos, e a 23624/2020, que fala dos ajustes normativos nas resoluções aplicáveis às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao estabelecido na emenda constitucional 107/2020, no âmbito da circunscrição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É uma proposição, meninos pares, feita pela Secretaria Judiciária, nossa diligente Secretaria Judiciária, né, nos faz essa proposição no sentido de estabelecer pontos específicos no processamento dos requerimentos do registro de candidaturas do corrente ano, no âmbito da circunscrição do Tribunal Regional Eleitoral. Os assuntos tratados, em linhas gerais, sim, são a formalização das intimações destinadas ao Ministério Público Eleitoral, julgamento monocrático dos recursos interpostos, registro das decisões no sistema CANDE e, por fim, um agendamento para atendimento presencial de partido político ou coligação para a prática de atos indispensáveis no processo do registro de candidatura. Então, são esses os temas que são abordados. Trata-se de matéria mais corriqueira, né, de ordem prática, né, para poder a nossa Secretaria Judiciária dar fluidez a esse processo, não só de registro de candidatura, mas dos recursos, a participação do Ministério Público, da forma de peticionamento dos documentos destinados à instrução processual, o registro no sistema CANDE e, por fim, também trazendo disposições finais, até mesmo sobre a forma de eventual atendimento de candidatos e coligações em função do momento vivido de pandemia. Então, matéria mais de ordem prática. Eu indago aos eminentes pares se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma necessidade de esclarecimento. Podemos dar para aprovado, então? Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade, aprovou a normativa que dispõe sobre a regulamentação das resoluções 23609 e 23624 no âmbito desse regional, atos procedimentais afetos ao registro de candidaturas, nos termos do voto deste relator. É o resultado deste julgamento administrativo. Nesse pares, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Tivemos uma sessão bastante profícua e convidando a todos para que estejamos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tenham todos um bom dia e até lá.